Boa noite, mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto de iniciação de número 156. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, hoje em mais um projeto de iniciação, um feriado, né, prolongado, mas nós estamos aqui de plantão no nosso projeto que nunca sai do ar. Então é isso, bem-vindo a todos, boa noite a todos e boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos todos aí reunidos. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, né, nesse encontro semanal nosso, projeto de iniciação através do canal Conexão 3005. Né? Então, eu quero dizer que esse projeto ele segue, evidentemente, os conceitos da teosofia e da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O nome do nosso programa é Projeto Iniciação. Sempre lembrando que nós temos muitos projetos na vida, né? Todo ser humano tem vários projetos na vida, de várias finalidades. Mas o projeto mais importante é o projeto de iniciação, o autoconhecimento. Então, para que a pessoa desenvolva esse projeto de iniciação, autoconhecimento, é inevitavelmente necessário que a pessoa se filia a uma escola iniciática. Isso é conhecimento dos grandes mestres. Então, existem várias escolas iniciáticas no Brasil, no exterior, etc. Né? A pessoa pode se filiar, né? Não vamos citar aqui as escolas, várias, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer para fazer essa adesão, para entrar? É simples, né? É só entrar na busca da internet, coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. No site da Eubiose existe um botãozinho lá, o botãozinho está escrito assim, onde estamos? Clica naquele botão, na verdade, então a pessoa vai ter a possibilidade de entrar em contato com os departamentos. São muitos departamentos no Brasil e no exterior. Necessariamente a pessoa tem que entrar em contato com o departamento para iniciar o seu curso, né? Os seus estudos. Né? Então, a pessoa, nessa informação, ela vai ter o endereço do departamento, o e-mail, o telefone, etc. Né? Então, ela vai escolher. É importante que ela escolha um departamento na sua cidade, se houver. Né? É importante que ela faça o curso presencial, de forma presencial. Né? Então, o primeiro curso é o chamado curso peregrino, que já está em andamento no Brasil, né? Já está em andamento. Eu não sei se existem departamentos que ainda possam acolher discípulos. Eu sei que aqui em São Paulo, no departamento que eu participo, o departamento da Moca, outros departamentos também, talvez possa ainda ter uma possibilidade de uma adesão de um aluno para começar o curso peregrino. Aí tem que entrar em contato com o departamento e tirar essa dúvida, né? Então, aí faz o curso peregrino, o primeiro grau, né? Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando os 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, aí a coisa é diferente. Ela pode participar de todas as ritualísticas internas. A ritualística sempre internas, né? Ritualísticas, palestras internas e externas, todas. Pode participar de todos os eventos, participar de tudo. Né? E, principalmente, ela tem o direito e a possibilidade de estudar as cartas revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Realmente um conhecimento extraordinário. Aí está, então, o convite que nós fazemos para todos aqueles que desejam começar seu caminho de iniciação através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Caso ela não consiga fazer o seu curso num departamento de maneira presencial, ainda existe uma outra possibilidade, é o chamado EAD, Ensino à Distância. Então, ela vai receber as suas aulas pela internet. Tá vendo? Então, mas ainda assim é necessário que a pessoa entre em contato com o departamento e estabeleça essa conexão inicial.
Tudo bem? Aí está, então, o convite para todos. Né? Muito bem. Devemos dizer que esse nosso encontro aqui, Projeto de Iniciação, ele é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas grandes bases para nós aqui. São os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e do querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, estão as duas bases. E também, através dos programas, a gente aborda conhecimentos e ensinamentos de grandes instrutores da humanidade que viveram através dos tempos e de todas as civilizações. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. O conhecimento iniciático é assim, né? A gente vai estudando, os conhecimentos vão se ampliando, os horizontes vão se ampliando, né? Porque aí o conhecimento é cósmico, é infinito, né? Os conhecimentos. E à medida, isso aí o conhecimento amplia à medida que a gente vai fazendo a transformação interna. O conhecimento iniciático não é uma questão de cultura, simplesmente, né? A pessoa cultura, digo informação. Não é somente receber informação, é transformação interna. Ou seja, transformar interna é aumentar o seu padrão vibratório. Aumentando o seu padrão vibratório, o que significa isso? A consciência tem a possibilidade de entrar em contato com seres de alta hierarquia, né? Tornar-se veículos desses seres, e veículos do eterno também, na base da Terra. Inclusive, aumentando o seu padrão vibratório, através do autoconhecimento, a pessoa tem a possibilidade de reconhecer, rememorar a divindade que existe dentro dela mesma. Porque Jesus falou, vós sois Deus. Está no Evangelho, hein? Jesus afirmou no Evangelho, vós sois Deus. Somos deuses, todos nós, mas nos esquecemos da nossa divindade. Então, esse processo de conhecimento, autoconhecimento, de iniciação, é um processo de relembrarmos a nossa divindade que existe, sempre existiu, sempre existe e sempre existirá dentro de nós. Né? Outra finalidade do nosso encontro aqui é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Tudo bem? Estamos vivendo uma nova era, começando uma nova era, finalizando a era de peixes, começando a era de aquários, né? E depois, conforme o nosso mestre nos ensinou, a partir do ano 3005, começa, então, os fundamentos de uma nova civilização. Na verdade, quase 1000 anos para frente, né? A pessoa pode pensar assim, mas 1000 anos para começar uma nova civilização, o que eu posso fazer? Resposta, pode fazer tudo, né? Porque o trabalho é agora. Não é esperar daqui a 1000 anos que vai começar a nova civilização. Não, é trabalhar já para o seu autoconhecimento, a sua transformação interna e colaborar no processo coletivo da evolução da humanidade para justamente a nova civilização. Então, o que tem que se fazer é agora, exatamente agora. Tudo bem? Então, essa é a mensagem inicial que nós temos que dar. E vamos, então, continuar os nossos estudos a respeito de temas importantíssimos a respeito da ciência iniciática das idades. Né? Vamos ver. No encontro passado, nós havíamos visto aqui, justamente, vamos ver aqui, nós havíamos visto aqui, um momentinho só, um momentinho. Vamos nos localizar aqui. Nós tínhamos aqui visto que algo muito importante no estudo da ciência inicial das idades, que é justamente o termo água. Que água, é uma coisa simples, não é uma coisa simples, não, é uma coisa muito importantíssima no universo. Né? O que mais tem no universo, isso a astronomia indica, é água, na verdade, através dessa união do oxigênio com o hidrogênio, H2O, né? Então, é um processo evolutivo
E na Terra também existe muita água, né? Mas essa água, e no nosso corpo também, né? Isso a ciência sabe, né? 60%, 70% do nosso corpo físico é constituído por água. Na verdade, tudo funciona, as reações químicas, as enzimas, tudo tem que funcionar na base da água. É por isso que a medicina e todos os médicos, e isso é uma verdade, né? É necessário tomar água. Não é verdade? Os médicos dizem, né? Tomar 2 litros de água por dia, porque sem água a pessoa começa. Se a pessoa não toma água, o corpo fica sem água e começa a ter problemas, né? De toda a natureza. Então, dê a importância que tem a água no universo, no planeta Terra e no nosso corpo também, né? É o princípio primeiro das coisas, né? Segundo os grandes estudiosos, Tales, de Mileto e os outros antigos filósofos, né? Então, nós já vimos estamos apenas recordando, né? Pretendem os alquimistas que a terra pré-adâmica, ao ser reduzida à sua primeira substância, pelo alqueste, é semelhante à água clara, né? Então isso é fundamental a existência da água no planeta Terra, né? Nós vamos agora, num determinado momento, nós vamos ter uma palestra a respeito da evolução existente no sistema solar, né? E incluindo a evolução da Lua, e isso envolve também essa questão da existência da água e assim por diante, né? Então, isso nós vimos já na semana passada, essa questão, o termo água nós já estudamos. Agora, na sequência, nós temos um outro termo aqui, que a gente, em todo lugar a gente ouve falar, água benta. Olha, água benta, né? Seu emprego é um dos mais antigos rituais praticados no Egito e de onde passou para a Roma pagã. Esse entendimento da existência da água benta vem lá do Egito. Olha que coisa impressionante, né? Acompanhava o rito do pão e do vinho. Isso. O sacerdote egípcio aspergia com água benta as imagens de seus deuses, bem como de seus fiéis. Então, ele espirrava água, né? Nas imagens e nos fiéis, né? Vertia-se e espargia-se como tal água. Descobriu-se um esopo que se supõe ter sido usado para esse fim, como em nossos dias, né? No que se refere ao pão, as tortas de Ísis eram colocadas sobre o altar. É dito que eram idênticas na forma ao pão consagrado nas igrejas romana e oriental. Um estudioso chamado Melville assegura-nos que os egípcios marcavam este pão bento com a cruz de Santo André. Partiam o pão consagrado antes dos sacerdotes, ou distribuíam ao povo e supunham que se transubstanciavam em carne e sangue da divindade, operando-se esse milagre pela mão do sacerdote oficiante, que benzia o pão. Rouget diz que as oferendas de pão levavam à impressão dos dedos o sinal da consagração. Eu quero dizer que aqui, dentro da eubiose, quem vier para a eubiose vai ter determinada ritualística também que usa a água, né, como ponto fundamental. E só as pessoas que estão dentro da eubiose, eu só posso falar a respeito disso para pessoas da eubiose. Mas, relembrando esse procedimento ritualístico do Antigo Egito, da Índia, e na eubiose também se consegue configura esse fato, né? Também, em muitas religiões, né, tem a água benta, né? A água benta tem na Igreja Católica, né? Você vê, isso da água, né? Tem um recipiente, né, da água, a pessoa não põe a mão lá e se benze com a água, né? Porque entende-se que aquela água tem fluidos. E realmente tem fluidos, né? Porque se foi colocado ali, é claro que as consciências superiores, como dizem, benzem a água, né? Ou seja, benzer a água é infundir fluidos benéficos para que seja benéfico para as pessoas, né? Então, uma água benta existe, uma água benzita. Se a água comum, uma água benzita, benta, né? Uma água fluidificada, né? No espiritismo fala-se isso também, né? As águas fluidificadas, né? Que a pessoa pode tomar, e isso aí realmente faz bem para a pessoa, né? Existem estudos hoje, eu não vou entrar em detalhes aqui, existem estudos aqui, inclusive de um cientista japonês, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, eu preciso ter a matéria de referência, estudos, nós vamos qualquer hora entrar nesse estudo, né? Em que ele fez
observações químicas, né, eletroquímicas, etc., e verificou que realmente a água passa por uma série de transformações à medida que ela é exposta a determinados procedimentos fluidificantes. Né? Então, isso é importante. Isso aí, então, é o que se chama nas religiões, né? E no Egito Antigo e lá na Índia, chamado água benta. E na eubiose também. Usa-se a água como um veículo muito importante em determinada ritualística. Né? Muito bem. Assim como no Egito. Né? Algum outro termo que é seguido aqui pelos estudos da Helena Blavatsky é o termo águia, ave, águia. Né? Este símbolo é um dos mais antigos da águia. Entre os gregos e persas, a águia era consagrada ao sol. A águia era consagrada ao sol, com o nome de A. Os egípcios a consagraram a Horus, e os coptas rendiam-lhe culto sob o nome de Ahã. Os gregos consideravam a águia como o emblema sagrado de Zeus, e os druidas como o do Supremo Deus. Este símbolo chegou aos nossos dias quando, a exemplo do pagão Marius, que no século II a.C. usava a águia de 2 cabeças como insígnia de Roma. Olha que importante, né? As cabeças coroadas da Europa consagraram a si mesma, a seus descendentes, a rainha dos ares provida de 2 cabeças. Júpiter contentava-se com a águia de uma cabeça, bem como o Sol. As casas reais da Rússia, Polônia, Áustria e Alemanha adotaram a águia de 2 cabeças como divisa. Então, tem muitos países que, nos seus emblemas nacionais, usam a águia como referência. Então, isso nada acontece por acaso. Isso tem uma origem mitológica, divina, e assim por diante. Então, a HPB, então, inunda o nosso conhecimento, justamente mostrando que as coisas não acontecem à toa, por acaso, tem um fundamento milenar, né? Milenar, né? Muito bem. Então, aqui, um outro termo aqui que HPB salienta, Helena Blavatsky salienta, é justamente o termo ahankara. Ahankara, que vem do sânscrito. Ahankara. O conceito de eu, a consciência de si mesmo, o autoidentidade, o sentimento da própria personalidade, o eu, o egoísta e o maquiavélico princípio do homem, devido à nossa ignorância, que separa nosso eu do eu único universal. Então, temos o seguinte: a individualidade, o orgulho, o egoísmo, o sentimento do eu, consciência do eu ou do ser pessoal, é o ahankara. É o princípio em virtude do qual adquirimos o sentimento da própria personalidade. Então, esse sentimento de ahankara é o conhecimento da própria personalidade. A noção ilusória de que o não eu, corpo, matéria, é o eu espírito, isto é, que somos, trabalhamos, divertimos-nos, sofremos, etc., referindo todas as ações do eu, que é inativo, imutável e mero espectador de todos os atos da vida. Então, aí fica através do estudo da Ahankara, que significa essa referência que tem para a egoidade, mas temos também o referencial da identidade íntima de cada um, com a divindade, que é diferente, né? Então, quando conhecer a si mesmo é justamente vencer as limitações que nós temos do Ahankara, da nossa própria personalidade, né? E abrir esse conhecimento para a deidade. Então, o princípio básico do autoconhecimento, justamente da iniciação, é o vencer a si mesmo, vencer as limitações da sua personalidade. Veja só que importantíssimo é esse entendimento, né? Esse entendimento todo. Né? Muito bem. Então, agora nós vamos aqui ver mais um termo interessante, que é justamente denominado Ain Sof. Escreve-se assim, A-I-N, Ain, e Sof, S-O-P-H, Ain Sof. O Ain Sof significa o ilimitado, o infinito, a divindade que emana e se expande. Na Kabbalah, o ancião dos anciãos, o eterno, a causa primeira. O eterno, né? O imanifestado.
a gente pode chamar de Ein Sof. Olha só que importante. Ein Sof também pode ser escrito como Ein Sof ou Ein Suf, pois ninguém, nem qualquer dos rabinos, está totalmente certo a respeito de suas vogais. Na metafísica religiosa dos antigos filósofos hebreus, o princípio uno era uma abstração, o mesmo que para Brahman. Embora os cabalistas modernos tenham conseguido, através da sofística e paradoxos, convertê-lo em Deus Supremo, e nada mais. Porém, entre os cabalistas caldeus primitivos, a Ein Sof era sem forma ou ser. Entre os cabalistas, lá, justamente na antiguidade, né? A Ein Sof era o sem forma e sem ser, ou não ser. Sem qualquer semelhança com outra coisa. Que a Ein Sof jamais foi considerado como criador, prova um judeu tão ortodoxo como Filon, ao chamar de criador o Logos, que é imediato ao um ilimitado. E o segundo Deus? O segundo Deus é sua sabedoria, de Ein Sof, diz Filon. A divindade é não coisa, é inanimada, e, portanto, chamada Ein Sof, significando a palavra Ein nada. É interessante, né? HPB, no seu trabalho de iniciação, através dos grandes mestres, né? Ela define o imanifestado, né? O eterno, como o ser e o não ser. Né? É o ser e não ser. É isso? Então, isso aí é algo extraordinário. Né? Justamente, ele é o ser e o não ser ao mesmo tempo. Né? Então, isso é muito importante na definição dada por Helena Petrovna Blavatsky. Né? Muito bem? Então, são termos importantíssimos, né? Que a gente vê e vai estudando, e o nosso conhecimento vai se ampliando. Né? Um outro termo também de enorme amplitude, viu? Agora vamos falar de algo de enorme amplitude, né? Que a HPB explora aqui, que é justamente a Akasha. Akasha, que vem do sânscrito. Akasha, veja bem. Significa espaço, éter, o céu luminoso. A sutil, supersensível essência espiritual que preenche e penetra todo o espaço. A substância primordial, erradamente identificada com o éter, visto que a relação éter é aquilo que é o espírito em relação à matéria, ou Atman em relação ao Kama Rupa. Eu devo dizer que Newton, né, Isaac Newton, uma das suas postulações da física, né, era justamente a existência do éter. Ele afirmava isso, que existia o éter, que interpenetrava todo o espaço. No século XX, a ciência foi estudando, e chegaram à conclusão que o éter não existe. É a conclusão. Toda pessoa que estuda a ciência, né, com relação a isso, a ciência chegou à conclusão que o éter não existe. Mas existe. Muitos confundem o éter com o segundo trono. Não é. O éter interpenetra o segundo trono. Então, isso aí veja que o Newton já ensinava isso, né? O Newton. Sabe-se que o Newton ele ensinava as suas teorias em terceira dimensão, mas também, de leve, ele se referia às outras dimensões. Sem entrar em detalhes, porque ele não podia fazer isso, né? Mas ele tinha conhecimento profundo, inclusive dos conhecimentos da antiga Índia, etc. Ele conhecia muito bem o Newton, né? Sabe? Hoje nós temos conhecimento disso. Né? Na realidade, o éter é o espaço universal, em que está imanente a ideação eterna do universo, em seus aspectos sempre cambiantes, sobre os planos da matéria e da objetividade, e da qual procede o logos, ou seja, o verbo ou linguagem, em seu sentido místico. Olha só que importante, né? No mesmo sacrifício, chama-se o Deus Akasha. Nesses mistérios, pertencentes ao seu sacrifício, Akasha é o Deva onipotente que o dirige e desempenha o papel de Sadasya, o superintendente dos efeitos mágicos da cerimônia religiosa.
tinha na antiguidade designado de Rotary, sacerdote próprio que tomava seu nome. O Akasha é o agente indispensável de todo Kritya, ou seja, operação mágica, religiosa ou profana. A expressão excitar o Brahma significa despertar o poder que jaz latente no fundo de toda operação mágica, pois os sacrifícios védicos são, na realidade, apenas cerimônias mágicas. Quando se fala em magia, significa o quê? O que significa magia? Utilização das potencialidades superiores, eternas, da espiritualidade superior, né? Magia, né? O mago é aquele... O mago não faz milagres. Ele utiliza, evidentemente, as influências superiores para realizar o processo de magia, né? Esse poder é o Akasha. Sob outro aspecto, Kundalini. Kundalini, eletricidade oculta, o alcarreste dos alquimistas ou dissolvente universal. A mesma anima mundi no plano superior, como a luz astral no inferior. No ato do sacrifício, o sacerdote é penetrado pelo espírito de Brahma. Durante a cerimônia, é o próprio Brahma, conforme indicação de Isis sem véu. Então está numa cerimônia, né, o sacerdote ele tem acesso, ele tem ao éter, né, ao Akasha, é isso? E a gente pode entender o Akasha também como o segundo trono, né? O segundo trono, né? A mãe divina. A Akasha é a substância viva primordial, correspondente de alguma forma à concepção do éter cósmico que penetra no sistema solar. Olha só que importante. Todas as coisas, por assim dizer, são Akasha condensado. Vamos repetir? Todas as coisas, por assim dizer, são Akasha condensado, que se tornou visível através da mudança do seu estado supra-etéreo numa forma concentrada e tangível. E todas as coisas da natureza podem ser, outra vez, resolvidas em Akasha e tornaram-se invisíveis, mudando para a repulsão o poder de atração que mantinha seus átomos unidos. Então, uma questão de relação vibracional no universo, né? Porém, há uma propensão dos átomos, que já constituíram alguma coisa, a ter novamente a união na ordem anterior e reproduzir a mesma forma. E uma forma pode, pela aplicação da mesma lei, ser aparentemente destruída, para logo em seguida ser reproduzida novamente. Essa tendência encontra-se no caráter da forma conservada na luz astral. Olha só que importante, né? Akasha é o nome do primeiro Tattva, Akasha Tattva, o éter somnífero. É um Tattva importantíssimo. Todos os demais deles derivam e vivem e trabalham nele. Todas as formas e ideias do universo nele vivem. Não há coisa viva no mundo que não seja precedida ou seguida de Akasha. Olha só que importante. Este é o estado do qual podemos esperar que saia imediatamente qualquer outra substância e qualquer outro Tattva, ou muito ou mais estritamente, no qual toda coisa existe, mas não é vista. Então, aí veja bem a relação que existe justamente, né, entre as diversas potenciais vibracionais existentes no universo, né? Então, no universo é uma coisa só, né? Tudo se interpenetra. Quando a gente fala de diversos níveis vibracionais, nós não devemos entender como embaixo e em cima. Alegoricamente, a gente fala que o universo tem uma coisa embaixo, outra coisa em cima. Mas não é bem assim. As coisas se interpenetram. Todos os níveis vibratórios se interpenetram. Está tudo aqui, no mesmo momento, né? Está tudo no mesmo momento, em potenciais vibratórios diferentes, né? Então, isso aí é muito importante, este entendimento, né? Desse sentido. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ou continuando no mesmo assunto, mas sobre outro aspecto, aqui na sequência dado por Helena Blavatsky no seu estudo, né, sobre os termos importantes, ela cita justamente
um nome importante chamado Allan Kardec. Olha, que importante. Allan Kardec, que é justamente aquele que originou o Espiritismo, né? Então, é o pseudônimo do fundador da escola espírita francesa, cujo nome verdadeiro é Rivail. Foi quem colecionou e publicou as revelações feitas em estado de transe por certos médiuns entre os anos de 1855 e 1870. Utilizou-os para desenvolver uma filosofia. Ele desenvolveu, então, a filosofia espírita. Bom, vamos considerar o seguinte. Até o surgimento de Kardec, o mundo passava por um processo de materialização muito grande, né? Começou esse processo científico, né? Um processo científico muito forte, né? De estudar as coisas somente pelo aspecto material. Isso aí realmente... Claro que a divindade tinha que lançar mão de recursos para mostrar para a humanidade os outros caminhos que existem no entendimento do universo, dos quais não se limita apenas à matéria, né? Existe a matéria e o espírito, né? Matéria e espírito são duas coisas que não são inseparáveis, fazem parte do mesmo fenômeno, né? Mas não existe assim, matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Vamos repetir? Não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Essa é fundamental. Ensinamento do professor Henrique G. de Souza. Não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Agora, não é possível, a ciência não é admissível, né? Não é aconselhável pela ciência atual, considerar tudo como matéria. Não, tem que haver o estudo da espiritualidade também. E Allan Kardec teve essa missão cósmica, né? A divindade lhe deu essa missão extraordinária, né? De mostrar que, espera um pouco, não é só matéria, existem coisas, existem planos vibracionais diferentes da matéria. Então ele introduz na Europa, né? Ele traz para a Europa esse conhecimento da existência dos espíritos, de seres desencarnados. Ele faz um extenso estudo sobre isso, né? É claro, sob a orientação dos mestres, né? Não foi ele que fez. Ele fez sob a orientação dos mestres, né? Mas indicando que existe, além da matéria, existe a espiritualidade, né? Os espíritos, e que nós ele designava dos espíritos encarnados. Isso aí provocou realmente uma reflexão profunda no Ocidente. Aliás, foi um trabalho primordial e um trabalho inicial para a mudança, para orientar o pensamento ocidental para o entendimento da polaridade. Existe matéria e espírito, né? Então, depois do Allan Kardec, nessa linha, né? Podemos especificamente, surge o trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, que foi em continuidade ao Kardec, né? Mas ampliou todo o conhecimento da espiritualidade no Ocidente. Ou seja, ela, sendo conduzida pelos mestres, trouxe da Índia, do Oriente, do Tibete, né, e de outros importantes lugares da espiritualidade, incluindo, claro, evidentemente, os mundos internos, todo esse conhecimento para o quê? Dar uma base espiritual para o Ocidente. Porque já repetimos, a gente sempre repete isso, né? Nós repetimos? Não, nós afirmamos um conhecimento que o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, nos deixou, que a base do desenvolvimento da nova civilização é o Ocidente. É a vez do Ocidente constituir a base para um novo ciclo. Então, para que esse novo ciclo acontecesse, foi necessário, então, acontecesse o surgimento de Allan Kardec, que veio trabalhar sobre a orientação de entidades superiores, depois de a Helena Blavatsky, né, que veio também trabalhando sob a orientação de entidades superiores, né, cósmicas, e em seguida, no século XIX, né, os dois, Allan Kardec e Blavatsky no século XIX, e no século XX o professor Henrique G. de Souza com a eubiose, né, também servindo de veículo para seres de hierarquia, né, ele como mestre, né, e servindo de veículo para trazer esses conhecimentos transcendentais, para levar a humanidade justamente ao encontro da sua nova civilização.
nós estamos inevitavelmente caminhando para uma nova civilização. Que agora na internet fala-se muito a questão de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, né? E mais frequentemente agora, nos últimos tempos, está se falando muito na internet do surgimento da 5ª dimensão, não é verdade? Então, passamos pela terceira, passamos pela primeira, já passamos pela primeira, segunda, terceira e 4ª dimensão, estamos caminhando agora evolutivamente para a 5ª dimensão. O planeta Terra está sendo promovido a um plano dimensional superior, na verdade, vibratoriamente falando, né? Que é justamente a 5ª dimensão. Então, isso aí, então, por a gente ver o trabalho, a grandiosidade do tamanho do trabalho de Allan Kardec, que deixou a fundamentação do Espiritismo, né? E depois, em consequência, a grandiosidade enorme, né, do trabalho de Helena Petron Blavatsky e depois, na sequência, o trabalho do professor Henrique José de Souza. Veja, está tudo relacionado, né? Como o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. Tudo acontece debaixo de uma orientação da lei cósmica justa e perfeita. O homem apenas vai servindo de veículo. Uns não servem de veículos, fazem um trabalho contra. Tem muitos que fazem um trabalho contra, ou a grande maioria, né? O trabalho das forças das sombras. Mas uma pequena quantidade, mais envolvida no estudo da espiritualidade, trabalha para ser sempre veículos desses conhecimentos superiores da espiritualidade para produzir o desenvolvimento espiritual da humanidade. Isso é muito importante, então, essa questão desse estudo, né? Em seguida, aqui, como nós estamos falando de Allan Kardec, de HPB, né, de Blavatsky, do professor Henrique José de Souza, existe uma outra palavra importantíssima que a HPB aborda, né, nos seus estudos, que é justamente a palavra alma. Olha, a palavra alma, importantíssimo entendimento desse termo, né? Psique, ou nefesh, da Bíblia, né? Psique, ou nefesh, da Bíblia, é o princípio vital ou sopro de vida que todo animal, desde o infusório, compartilha com o homem. Na Bíblia, traduzida, tal palavra significa indistintamente vida, sangue e alma. Não matemos seu nefesh, diz o texto original. Não o matemos, traduz os cristãos, e assim sucessivamente. A alma, ou seja, o homem propriamente dito, é o intelecto humano, o elo entre o espírito divino do homem e a sua personalidade inferior. É o ego, o indivíduo, o eu que se desenvolve através da evolução. Na linguagem teosófica, é humanas, o pensador. A mente é a energia do mesmo, trabalhando dentro das limitações do cérebro físico, conforme o estudo da teosofia. Então, nós temos a alma. Na verdade, a nossa Constituição é centenária, né? Nós temos 7 níveis vibratórios na nossa Constituição física e hiperfísica, né? Os 2 pontos básicos da nossa Constituição é justamente o vital e o físico. Nosso corpo físico e o corpo vital. Então, é a parte física, né? Depois nós temos a alma, que é justamente a relação entre a emoção e o pensamento, né? Justamente a mente, né? Emoção e mente, né? Então, justamente a alma. A alma é justamente essa relação, que a psicologia chama do psicomental, né? Psicomental. A alma é a relação do emocional com a inteligência, né? Com o mental. O mental inferior, dizemos, né? Ligado ao quaternário inferior, nós dissemos, né? O quaternário inferior é o físico denso, o vital, é isso? O corpo astral e o mental inferior. Aí forma um quaternário. Esse quaternário é o que dá a nossa individuação, né? Está ligado com a nossa personalidade. Então, nós dizemos, quando nós falamos alma, nós dizemos, é aquilo que evolui. O que evolui, nós é a alma. É isso? Todo o trabalho que nós fazemos no processo de desenvolvimento vai desenvolvendo essa relação entre o emocional e o mental. Quando essa relação estabelece de maneira
equilibrada, então o que acontece? Ocorre a passagem para a tríade superior. Tríade superior, né? O mental superior, Buddha e Atman. Então, aí completa a tríade superior. Então, o quaternário une-se ao ternário superior e produzindo o funcionamento do setenário, né? Da estrutura setenária, de maneira equilibrada. Isso, profundamente proficiente no seu sentido evolutivo, né? Então, o que evolui é a alma, no sentido de fazer essa ligação entre o básico, que é o físico, com o espiritual. Então, vemos aí a importância desse estudo referentemente à alma, que se refere a Blavatsky, né? Então, realmente é um estudo extraordinário, né? Um estudo extraordinário que merece a nossa profunda meditação a respeito desse conhecimento, né? Muito bem? Agora, para que tudo isso ocorra, é necessária a transformação. É necessária a transformação. Transformar é o importante. Nada se cria, conforme Lavoisier, né? O grande físico do século XVIII. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, essa transformação, ela não acontece por acaso, ela acontece debaixo de um prisma, debaixo de uma visão cósmica. E essa visão cósmica, a HPB fala isso bem claro na doutrina secreta, né? Essa visão cósmica está relacionada com um termo. Dá-se um termo muito importante, justamente é alquimia. Alquimia. Nós vimos agora, hoje mesmo nós vimos anteriormente, a existência de um ser, né, não manifestado, e uma estrutura universal manifestada. Essa estrutura não manifestada é justamente o eterno. O eterno é a realidade. E a estrutura manifestada é justamente a Maya, a ilusão. É isso. Agora, existe uma relação entre o imanifestado e o manifestado. Nós não conseguimos entender isso ainda. Como é que se dá essa relação? Essa relação se dá através de uma simples palavra, alquimia. HPV, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky deduz, dos seus ensinamentos, que essa relação entre o eterno e a parte manifestada da ilusão, o ilusório, é justamente a alquimia. É a transformação aquilo que, né, algo da eternidade na condição do manifestado, né? E a gente, então, é o fundamento da alquimia, solve et coagula, né? Nós temos algo solúvel, depois é coagulado, torna-se mais denso, né? É o solve et coagula, é o princípio básico da alquimia. Então, justamente, a alquimia é a base do funcionamento do universo como um todo. Nós entendemos isso? Não entendemos. A HPB nos afirma que o entendimento dessa alquimia, o entendimento dessa relação entre o eterno, o imanifestado e o manifestado, é o maior mistério que uma consciência tem para alcançar, para superar. E quando a gente fala assim, essa consciência que tem que superar, nós nos referimos às consciências que existem no nosso sistema solar e em todos os sistemas solares existentes pelo universo, de uma forma geral, na verdade. É o processo alquímico do universo. A alquimia, em árabe, vem de ulkemi. É como o nome indica, a química da natureza. A alquimia é a química da natureza. Ulkemi ou alquimia, seja como for, é apenas uma palavra arabizada. Tornando-se árabe, né? Tomada do grego, quimeia ou cumus, suco extraído de uma planta. Então, é uma palavra arabizada, tornar-se árabe, através de um conceito vindo do grego, né? Diz um estudioso, que a HPB indica, né? Dr. Westcott, o uso primitivo do termo atual alquimia encontra-se nas obras de Júlio Firmicus Maternus, que viveu nos tempos de Constantino o Grande. A Biblioteca Imperial de Paris possui o mais antigo tratado de alquimia existente na Europa. Olha só, a Biblioteca Imperial de Paris
possui o mais antigo tratado de alquimia existente na Europa. Foi escrito em grego por Zósimo, o Panopolitano, cerca de 400 anos depois de Cristo. Olha só que importante. O tratado que o segue em antiguidade deve-se a Enéas Gazeus, 480 anos depois de Cristo. A alquimia trata das forças mais sutis da natureza e das diversas condições em que operam, pretendendo, sob o véu da linguagem mais ou menos artificial, comunicar aos não iniciados a parte do mistério magno, o magno mistério, o maior mistério, né? Que pode ser posta com segurança nas mãos de um mundo egoísta. O alquimista estabelece como primeiro princípio a existência de um certo solvente universal. Então, na alquimia, assim, existe como alicerce a existência de um solvente universal, veja, algo que dissolve tudo, através da qual todos os corpos compostos podem ser resolvidos na substância homogênea, da qual foram produzidos. Essa substância, que recebe o nome de ouro puro ou suma matéria, que é justamente o solvente universal. Este solvente, também denominado de menstro universale, tem a virtude de expelir do corpo humano todo germe de enfermidade, de renovar a juventude e prolongar a vida. É o lápis philosophorum, ou pedra filosofal. Aí está, o conceito da pedra filosofal, ou solvente universal. A alquimia penetrou na Europa através de Geber, o grande sábio filósofo árabe do 8º século da nossa era. Porém, era conhecida e praticada há muitos séculos na China e no Egito. A alquimia vem de muito longe, né? Inúmeros papiros sobre a alquimia e outras provas que demonstram ter sido este estudo favorito de reis e sacerdotes foram exumados e conservados sob o nome genérico de tratados herméticos. Então, os tratados herméticos tratam, evidentemente, da profunda alquimia. Né? A alquimia é estudada sob 3 aspectos diversos. Aí vamos ver isso, né? A alquimia é estudada sob 3 aspectos fundamentais diversos, né? Suscetíveis de interpretações distintas que são o cósmico, o humano e o terrestre. Aí está, o cósmico, o humano e o terrestre. Esses 3 métodos são representados pelas 3 propriedades alquímicas. Olha só que importante: enxofre, mercúrio e sal. Muitos autores afirmaram que há 3, 7, 10 ou 12 procedimentos, respectivamente. Porém, todos concordam em que há apenas um único objetivo na alquimia, que é a transmutação em ouro dos metais mais grosseiros. Então, na Idade Média, falava assim, em transformação do chumbo em ouro, né? Em chumbo em ouro. Na verdade, quando a gente fala em transformação do chumbo em ouro, em profundidade, nós podemos dizer a transformação da materialidade em espiritualidade. Não é isso? A transformação dos conceitos materiais em conceitos espirituais. Contudo, no que se refere ao que é realmente esse ouro, muito poucos o sabem com exatidão. Mas podemos dizer que o ouro é a sabedoria, né? O chumbo, com o seu peso, é ignorância. E o ouro é sabedoria. Não resta dúvida de que existe na natureza uma transmutação dos metais mais vis naquele mais nobre, ou seja, o ouro. Porém, esse é apenas um dos aspectos da alquimia. O terrestre é o puramente material, pois compreendemos logicamente que o mesmo processo seja executado nas entranhas da Terra. Contudo, além dessa interpretação, há na alquimia um significado simbólico, puramente psíquico e espiritual. Aí está. No fundo, a alquimia tem um sentido espiritual, profundo. Enquanto o alquimista cabalista procura a realização do primeiro, na matéria, o alquimista ocultista, desdenhando o ouro das minas, volta toda a sua atenção e concentração, todos os seus esforços unicamente na transformação do quaternário inferior na divindade trina superior do homem. E quando finalmente se funde, forma apenas um. Pronto.
Aí retornamos àquele nosso conceito, do quaternário com a tríade superior. Isso também é um processo alquímico. A transformação daquela potencial vibratório do quaternário, do nosso setenário, justamente na tríade superior. Ou transformação do que é material naquilo que é espiritual. Isso também é alquimia no sentido espiritualista. Né? Os planos espiritual, mental, psíquico e físico da existência humana são comparados em alquimia aos 4 elementos. Os planos mais densos, né? Fogo, ar, água e terra. E cada um deles é suscetível de uma constituição tripla, a saber, fixa, variável e volátil. Pouco ou nada se sabe o mundo a respeito da origem desse ramo arcaico da filosofia. Porém, sem dúvida, é anterior à construção do zodíaco, conhecido e como se relaciona às forças personificadas da natureza. É também, provavelmente, anterior a todas as mitologias do mundo. Quer dizer, todo o conhecimento das mitologias, do processo iniciado, tudo é baseado justamente no fundamento universal da alquimia. Olha que importante esse entendimento da alquimia, no seu sentido mais profundo. Também não há a menor dúvida de que o verdadeiro segredo da transmutação no plano físico era conhecido na antiguidade e perdeu-se antes da aurora do chamado período histórico. A química moderna deve à alquimia seus melhores descobrimentos fundamentais, porém, omitindo o inegável axioma desta última, de que não existe mais do que um único elemento no universo. A química classificou os metais entre os elementos e até hoje não se deu conta desse erro crasso. É interessante que a alquimia originou a química nossa. A química provém da alquimia. Mas a ciência, evidentemente, não dá. A ciência não dá importância à alquimia. Falar em alquimia na ciência é falar em coisa irreal, né? Mas a química, ela deve seu fundamento aos conhecimentos da alquimia. E os grandes mestres, gênios, trouxeram para a química esses conhecimentos alquímicos fundamentais. Né? A possibilidade, veja bem, olha, até alguns... Vamos ver aqui, olha. A química moderna deve à alquimia seus melhores descobrimentos fundamentais, como falamos, né? Porém, omitindo o inegável axioma dessa última, de que não existe mais do que um único elemento no universo. A química classificou os metais entre os elementos e até hoje não se deu conta desse erro crasso. Até alguns enciclopedistas veem-se obrigados a confessar que se a maior parte dos relatos da transmutação são falazes ou ilusórios, todavia alguns deles têm testemunhos e os fazem prováveis. Através da pilha galvânica, descobriu-se que mesmo os álcalis têm uma base metálica. A possibilidade de se obter metal a partir de outras substâncias que contêm os ingredientes que o compõem é o de transmutar um metal em outro. Aliás, veja, a propriedade de transmutar um metal em outro. Isso acontece no Sol. O Sol é um grande bomba atômica invertida, né? Onde se faz justamente a transmutação de elementos uns nos outros, né? Mais pesados. Né? O Sol é isso. Então, no Sol ocorre esse processo alquímico. Né? Deve, portanto, ser deixada sem resolução. Também não se deve considerar como impostores todos os alquimistas. É um absurdo isso, né? Mas a ciência, infelizmente, ela não tem esse conhecimento sobre a alquimia de maneira plena, né? Mas terá. Com o desenvolvimento da ciência, ou seja, com o desenvolvimento da consciência dos cientistas, né? Tornando-se cada vez mais melhores veículos da ciência iniciada das idades, né? Os conhecimentos superiores, a alquimia vai ocupar um lugar de destaque na ciência no futuro. Né? E isso já está acontecendo. Através da física quântica, muitas coisas já estão acontecendo. Com Einstein, já se deu um grande passo. Né? Einstein falando em quarta dimensão, né? Antes só falávamos em 3 dimensões, quarta dimensão, agora a física quântica dando um passo imenso
para a transmutação desses conhecimentos para conhecimentos alquímicos, né? Muitos também não se deve considerar como impostores os alquimistas, como falamos, né? Muitos deles, alquimistas, trabalharam tendo a convicção de atingir seu objetivo, com incansável paciência e pureza de coração, coisa que os verdadeiros alquimistas recomendam como o principal requisito para o bom êxito de suas operações. A alquimia é a ciência pela qual as coisas podem não apenas ser decompostas e recompostas, como se faz em química, mas também, em sua natureza essencial, pode ser transformada e elevada ao mais alto grau ou ser transmutada em outra. A química trata apenas da matéria morta. Veja bem, vamos citar? A química trata apenas da matéria morta, enquanto a alquimia emprega a vida como fator. A alquimia relaciona a vida nesse sentido, né? Não só a matéria morta, mas também a produção dos fenômenos vitais, universais, cósmicos, divinos. A química, todas as coisas têm sua natureza tríplice, da qual sua forma material e objetiva é sua manifestação inferior. Assim é que, por exemplo, ao ouro espiritual e material, ao ouro astral etéreo, fluido, invisível, e o ouro terrestre, sólido, material e visível. Os dois primeiros são, digamos assim, o espírito e a alma do último, e empregando os poderes espirituais da alma, podemos produzir mudanças neles, a fim de que se tornem visíveis no estado objetivo. Certas manifestações exteriores podem ajudar aos poderes da alma em sua operação. Porém, sem os segundos, as manipulações serão totalmente inúteis. Portanto, os procedimentos alquímicos podem ser utilizados com êxito unicamente por aquele que é alquimista nato ou por educação. Aí que está a condição básica, né? Para que o indivíduo atinja o conhecimento alquímico e produza fenômenos importantes no campo da alquimia, é necessária a sua transformação interna. Não é simplesmente saber coisas a respeito de química. Não, ele tem que saber coisas a respeito da sua natureza interna. Aí então ele se torna e pode agir como um alquimista verdadeiramente, né? Quer dizer, um químico não pode ser alquimista só pelo conhecimento da química. Ele tem que produzir primeiro, inicialmente, a sua transformação interna para ter acesso a esses conhecimentos superiores, da transformação cósmica, dissolve e te dissolve, conforme o fundamento da alquimia, né? Sendo todas as coisas de natureza tríplice, a alquimia também apresenta um aspecto triplo. No aspecto superior, ensina-se a regeneração do homem espiritual, a purificação da mente e da vontade, o enobrecimento de todas as faculdades anímicas. No aspecto mais inferior, trata das substâncias físicas, abandonando o reino da alma viva e descendo a matéria morta, termina na química de nossos dias. A alquimia é um exercício do poder mágico da livre vontade espiritual do homem, e por essa razão pode ser praticada apenas por aquele que renasceu espiritualmente. Basicamente. Então, o químico ele estuda a química na composição material das coisas, através dos aparelhos, das reações químicas, etc. O alquimista, não. Ele está num plano superior. Ele estuda todas as relações existentes no plano da química, mas não só da química terrestre, física, mas também da química superior. Os elementos existem em todos os planos universais. São vibrações específicas, né? Mas um alquimista, conforme o ensinamento de Blavatsky, um alquimista só pode realmente exercer essa função de alquimista através da sua transformação interna. É o projeto de iniciação. O projeto de iniciação, então, vamos dando um resumo aqui para finalizar essa parte inicial. O projeto de iniciação tende a transformar um ser humano num alquimista. Isso. Ele vai poder, através da sua mente, através do seu conhecimento superior, entender e fazer as transformações e agir com magia. Na verdade, é alquimia, é a transformação, né? Então, conforme Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós, como consciências divinas,
nós temos essa possibilidade de expandir esse conhecimento divino, de expandir essa percepção da nossa divindade e trabalharmos para realizarmos em nós o processo de função alquímica. Quando o indivíduo torna-se alquimista, ele realiza, então, tem a possibilidade de realizar magia. Evidentemente, na Idade Média, falava-se em transmutação do chumbo em ouro, mas, na verdade, o fundamento maior da alquimia é a transformação da matéria em espírito. Ou seja, muito mais do que isso, é fazer a relação dessa polaridade, fazer o equilíbrio dessa polaridade de matéria e espírito. Tanto que o próprio Einstein, na concepção da quarta dimensão, ele deu essa prova, isso já está provado, né? Que vida e energia são a mesma coisa. Né? Não existe matéria e energia são a mesma coisa. Né? Matéria pode ser transformada em energia e energia pode ser transformada em matéria. Então, não existe matéria sem energia, nem energia sem matéria. Assim também, vida também em matéria e espírito. Né? Não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Mas tudo isso é conhecimento que somente é dado saber aos alquimistas. Agora, quem serão os alquimistas? Todos. Todos têm essa oportunidade. A divindade dá essa oportunidade para que nós desenvolvamos a nossa capacidade interna de entendimento da nossa divindade interna e nos tornemos, dentro de passos futuros, alquimistas na Terra e em vários planos do universo. E, com isso, realizando processos de magia, transformação interna, externa e assim por diante. Veja-se como é enorme esse conhecimento, né, que a HPB nos traz, e não só a HPB, mas isso está contido nos conhecimentos do Egito, da Índia, como falamos, dos princípios herméticos, são baseados nesses conhecimentos alquímicos, né? Esses conhecimentos vêm do Antigo Egito, da Índia, e assim por diante, dos mundos internos, fundamentalmente dos mundos internos. Então, nós vamos aqui encerrando este assunto, né? No próximo encontro, nós vamos falar sobre os alquimistas. Nós falamos sobre alquimia, né? No nosso próximo encontro, nós vamos falar exatamente sobre os alquimistas, dando um sentido profundo a respeito desse entendimento, né? Do que é ser um alquimista na realidade. Muito bem. Então, eu vou passando a palavra aqui para o nosso irmão Carlos, a fim de que a gente possa agora, em conjunto, trocar ideias, na verdade, com todos os nossos presentes. Cada um pode fazer perguntas ou emitir as suas impressões e assim por diante, né? E a fim de que a gente possa, juntos, estudarmos esse assunto tão fascinante. Olha, professor, é fascinante mesmo, viu? Muito legal, muito bacana tudo que o senhor trouxe até agora. E é interessante a gente analisar sobre essa visão, né? Nós somos a pedra bruta, né, que estamos nos lapidando, né, professor? Tudo isso é uma alquimia. O ser humano passa por um processo de alquimia desde quando nasce, né, professor? E por aí Exatamente. vai, né? É a transformação, né? É a transformação. O processo básico, e o Lavoisier já falava isso, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, nada se perde. Então, nós temos, veja bem, olha que importante a alquimia. Vamos raciocinar bem o seguinte. Nós podemos dizer assim, nós seres humanos somos imperfeitos. Não somos perfeitos. Nós somos perfeitos? Não somos. Temos nossas limitações, as nossas dúvidas, né? Os nossos erros, cometemos erros. Todo ser humano é assim, todos nós temos assim, né? Porque estamos no nosso plano evolutivo. Mas isso não quer dizer que essa negatividade que existe, que a gente chama de nidanas, seja algo que a gente deve ser desprezado. Não. Uma nidana, algo de natureza inferior, não deve ser destruída, deve ser transformada. Ou seja, nidanas, ou seja, características involutivas do indivíduo, têm que ser transformadas, é o processo de transformação interna. Então, nidana, ou seja, condições negativas, é a matéria-prima. É a matéria-prima para a evolução espiritual. Então, a questão é transformar. Transformar as nossas imperfeições em perfeições. E o próprio Aristóteles nos
afirmava, ele ensinava, né, que quando a gente quer transformar algo inferior em superior, a gente deve fazer o inverso, não é verdade? E não é fácil isso, né? Se eu sou egoísta, o primeiro ponto que eu tenho que observar é a minha egoidade. É isso. E esse é o primeiro ponto. Né? Eu sou egoísta. Então eu disse assim: puxa vida, é verdade, eu tenho sido egoísta. Eu devia ser mais fraterno. Isso é o primeiro ponto, é o ponto fundamental. Aí a questão de transformar o egoísmo em fraternidade. Não é fácil, a pessoa tem que praticar. Né? Cada vez que ela tem um pensamento egoísta, ela tem que trabalhar no sentido contrário. Né? De tanto fazer o contrário na transformação, chega um momento que isso torna-se uma atitude normal na pessoa. Né? Aquilo que no início é difícil de ser feito, no final torna-se algo permanente no indivíduo, essa transformação interna. Então, isso que é importante. O importante é a transformação interna. Não é a negação de tudo, não é a negação da nossa egoidade, é a transformação da egoidade, do egoísmo e das nossas imperfeições em coisas, em condições superiores, cósmicas. Né? Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem, Carlos. Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Uns recados ao pessoal que está aqui no nosso chat, que está acompanhando ao vivo ou gravado, né? Alguns recados. Primeiro que a gente pede que você deixe aí o like, né? Que eu curtir aqui no vídeo. Se você está vendo aqui agora ao vivo, tem aqui embaixo, né? Na transmissão, isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo, né? Nossa transmissão. E se você estiver vendo aí gravado, da mesma forma, você deixa o link, o like, melhor dizendo, né? A gente pede que você mande, né, esse conteúdo para alguma pessoa que você que goste, né, desse assunto, que goste desse tema, que tem interesse, né? Isso vai ser muito bom, porque a pessoa vai assistir, né? E eventualmente nos acompanhar, enfim, usufruir de todo o nosso que nós temos aqui no nosso canal. E também, por último, aí, que você se inscreva. Se você for novo por aqui, estiver assistindo e não for inscrito, a gente pede que você se inscreva e clique ali no sininho das notificações para ser informado. Sempre que tiver alguma atividade, alguma coisa diferente, fora do horário de programa, né, da nossa programação normal, você será avisado previamente, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma atividade no departamento de São Paulo, departamento de Santana, falando sobre os imanas, que são os escovadores, né? Enfim, esse conceito que fala sobre a questão dos escovadores, outros tipos de existência de vidas no universo, enfim. É uma palestra que foi dada pelo José Maldonado, lá no departamento de Santana, e foi transmitido aqui pelo canal Conexão 3005. Você acha esse vídeo aqui, depois que terminar aqui a nossa transmissão, você volta lá e você vai encontrar esse vídeo, essa transmissão, e é bem interessante. Então, por isso que a gente pede que você se inscreva para ser informado, avisado, sempre que tiver alguma atividade nova fora, né? Além das que nós temos aqui aos sábados e às terças, certo? Então é isso, fica aí como uma dica para aqueles que estão iniciando aí os estudos, as pesquisas, né? Nesse universo aí do ocultismo, da teosofia, né? E assuntos relacionados. Temos hoje o projeto de iniciação de número 56. Então, temos aí para trás 155 programas para vocês pesquisar, estudar. São tópicos aí, temas
todos relacionados aqui a assuntos, a iniciação. Então, aqueles que estão iniciando, que estão começando, pesquisando, vão ter um material muito farto e de abordagem exclusiva feita aí pelo nosso professor Walter. Todo esse material com um olhar, uma abordagem exclusiva e vale muito a pena, bastante informativo. Então é isso, tá bom? Vamos lá, Carlos. Eu queria falar também, no encontro passado, eu falei sobre o nosso irmão Fernando Camposana, né? Ele fez uma importante palestra, justamente o caminho espiritual, eubiose como caminho espiritual. Eu coloquei essa palestra no meu Facebook, viu? Mas quem puder entrar também no YouTube, né, pode procurar essa palestra na lista, né, de palestras que fazem parte do conjunto de palestras contidas no Facebook, no nosso no Conexão 365. Conexão 365. Então, inclusive, o Fernando Camposano ele fala sobre a eubiose, né? Eubiose como caminho espiritual, e dá também importantes referências a respeito da constituição espiritual da humanidade com relação à transição para a quinta dimensão. Então, eu convido todos a assistirem essa palestra, porque é de muita importância. Eu, no Facebook, quem tiver acesso, eu coloquei, inclusive, o acesso específico a esse trecho importante da Constituição Espiritual da Humanidade, feito pelo nosso irmão Fernando Camposana. Muito bom, professor. E, professor, o senhor também falou sobre o corpo físico e o corpo vital, né? É interessante como é importante o corpo vital e as pessoas no dia a dia não têm consciência de como isso está sendo trabalhado, né, professor? E a gente praticamente não percebe, né? O corpo vital em sintonia com o corpo físico. Todos os corpos são importantes, né? Todos os corpos são importantes. A pessoa, às vezes, na religião, a religião pode dizer assim, o corpo, é coisa que não tem importância, o importante é o espírito. Não é assim, não, tudo é importante, né? Matéria e espírito. Não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. É tudo a unidade. Então, é necessária essa transformação física, corporal, a vital, a emocional, a mental, transformar. Porque tudo isso é divino. Né? O nosso corpo é divino. A religião pode tratar o corpo como uma coisa que não é divina, mas não é, tudo é divino. Resumindo, tudo que existe no universo é proveniente da divindade, então é divino, na verdade. Então a gente o corpo também tem que ter uma especial atenção. Porque, na verdade, todos os planos são constituídos por corpos, né? Em dimensões diferentes, né? Em vibrações específicas. Né? Esse que é importante para o entendimento do universo como um todo. Né? Muito bom, professor. Não tem, bom, a gente pelo menos não tem alguma pergunta aqui de quem está participando. Você tem mais alguma colocação sobre o que foi falado até agora, Gilberto? Por enquanto é só, Carlos. Podemos seguir. Então, professor, é interessante toda essa parte, né, de alquimia, porque é a ligação de todos os corpos que a gente tem entre o físico e o mais sutil, né, que é o espiritual, tudo se trabalhando em sintonia, né, professor? Numa sintonia, numa sincronicidade. E a gente, no dia a dia, a gente não percebe, a gente parece que só fica mais ligado no corpo físico, né, na aparência. O nosso irmão lá fez uma palestra sobre os Vimanas, né? Os Vimanas, isso. Nosso irmão? O Maldonado. Maldonado, ele fez uma palestra sobre. Eu assisti uma parte da palestra, que eu estava ocupado, né? Agora eu vou assistir a palestra toda. Né? Falou sobre as naves interplanetárias, etc. Nós podemos ir adiante, né? Não sei se ele falou sobre isso, mas existem naves interplanetárias nos mundos hiperfísicos também, né? Existem consciências que viajam pelo universo e naves interplanetárias no campo vital, no campo astral, no campo mental, na verdade. O universo é tudo isso aí. Isso é muito distante do entendimento nosso, né? De toda essa questão toda, né? Nós podemos dizer assim,
nós estamos desenvolvendo a astronáutica, porque nós vamos fazer viagens para a Marte, etc. Isso é um ledo engano, né? Um ledo engano. No meu ponto de vista, né? Um ponto de vista que é muito lógico, né? Essas naves interplanetárias que estão sendo desenvolvidas no plano físico, isso é carroça, é carroça. Não vai para lugar nenhum. Como é que eu vou viajar? Hoje, por exemplo, existe projeto de levar seres humanos para Marte, mas é uma ida, só ida, não tem como voltar. Essa é a ideia. Vai e não volta mais, não tem como voltar. Isso não é viagem interplanetária, isso é um suicídio. Então, agora, é claro que no desenvolvimento da humanidade, nós estamos passando para a quinta dimensão, vão existir possibilidades da criação de naves interplanetárias nos mundos hiperfísicos. Então, a consciência ele tem a possibilidade de viajar pelo universo todo, com a velocidade superior da luz. Na verdade, a própria física quântica fala isso, né? Coincidindo com conhecimentos da ciência inicial das cidades, né? O tempo e matéria é zero, tempo e espaço é zero. Na verdade, o nosso mestre, professor Henrique Jesus Souza, ele nos ensinou o seguinte: quando o indivíduo atinge o nível de adeptado, ele torna-se um adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só, ele viaja pelo sistema solar inteiro. Não tem fronteiras. Claro, a nossa fronteira qual é? É o nosso plano vibracional. Qual é a nossa fronteira? É justamente a nossa limitação vibracional. À medida que a gente vai transpondo essa limitação vibracional, a gente vai tomando conta de um campo cada vez mais vasto no universo. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, o destino da mente humana, ou da mente como um todo, é viajar pelo universo todo, sem limites, baseado na lei cósmica justa e perfeita. Olha, professor, o senhor lembrou bem. Eu acho que no campo físico, o homem chegar a criar uma máquina como essa vai demorar muito. Mas no plano hiperfísico deve ter, sim, muito avanço nesse sentido. Essas naves que várias pessoas avistam, será que está num desses corpos hiperfísicos? São pessoas que têm a capacidade de enxergar esses corpos? Todo esse contato que nós temos com seres extraterrestres, como digo, não se limita apenas ao plano físico, né? Porque nós estamos cercados. Agora, esses seres vêm ao nosso encontro, não é porque eles estão passeando, né? Não estão passeando, estão cumprindo leis cósmicas de transferência de consciência de um planeta para o outro. Olha só, existe transferência de um planeta para o outro, né? Nós vamos ter uma palestra aqui, já está na programação, justamente o início da evolução que nós conhecemos, desde Mercúrio, passando por Vênus, depois para a Lua, depois para a Terra, né? Então, é dito nesses conhecimentos que esses seres que estavam nesses planos dimensionais foram transformados foram transportados por naves cósmicas. Mas é claro que não é nave cósmica como nós entendemos no plano físico denso. Naves cósmicas nos planos hiperdimensionais. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Aliás, veja bem, nós falamos de Kardec, né? Falamos de Kardec. Vamos falar do Chico Xavier. O Chico Xavier, na década de 40, ele entrou com essa ideia, através de Emmanuel e André Luiz, etc., que existem cidades fora do plano físico denso, inclusive o nosso lar, né? Existem cidades no mundo internos, existem grupos de seres viventes no mundo, na espiritualidade, e essas cidades, esses lugares, têm matéria que para eles é coisa densa, né? O nosso mestre, por exemplo, nos ensina sobre a Garta, né? A Garta, que é justamente pertence ao mundo interno. O nosso mestre nos ensina que lá existem 7 templos, 7 cidades. A Garta é conhecida por 7 cidades fundamentais. E cada cidade tem 3 templos. 3 vezes 7, 21. Em Agartha existem 21 templos. No que está? No estado mental. Para eles é matéria, é coisa tangível. Mas para nós não temos, né? Então, para quem está no plano mental, a matéria é mental e é tangível, né? Então, são 21 templos em Agartha, depois em Shambhala tem o 22º templo, né? Em Shambhala tem a 8ª coisa, que é justamente o 22º templo, que coincide justamente com os 22 arcanos, né?
maiores, né? Os 22 arcanos maiores, né? Justamente, né? Então, veja que esse conhecimento é amplo, é uma coisa fantástica, né? Então, é necessário que isso ocorra dentro da nossa consciência para a gente ter cada vez mais esse conhecimento amplo do universo como um todo. E a ciência tem que fazer essa expansão para esse conhecimento cósmico, né? Muito bom. Eu vou passar uns recados, professor, depois a gente volta aqui para verificar se tem mais perguntas, né? Então, eu queria falar sobre as rodas de conversa aqui no canal Conexão 3005. Elas são feitas todas as terça-feiras, e agora, dia 6 de maio de 2025, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa tem como tema Serenata e seu poder de transformação social. O palestrante é o Fred John, ele é fundador da Seresta e Companhia, apresentador e músico. Ele vai abordar os seguintes temas: onde palavras não alcançam, a música toca. Serenatas encantam, conectam e fortalecem relações de um jeito único e verdadeiro. Então, o tema é muito legal, muito interessante. Eu acho que tudo que envolve música é muito bacana, muito interessante. E ele vai falar sobre toda essa questão de transformação, esse poder que a música tem, principalmente a seresta, né? O seu poder de transformação social. Então, ele vai falar nessa terça-feira, dia 6 de maio de 2025, às 20h40, e os moderadores serão o Carlos Nascimento, né? Eu aqui, a Daniela Concoso e o Gilberto Catira. Então, prestigie, vai ser terça-feira agora, dia 6. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. Ele é um centro de terapias holística, fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, tem o telefone via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. E o endereço no Instagram é @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e do Sumaré também. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Os recados eram esses, né? As palestras que tinham, a gente já falou, as palestras que nós tínhamos. Então, é isso, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Bom, no momento não tem nenhuma pergunta do pessoal. E o senhor quer fazer alguma consideração final sobre o tema que foi abordado hoje, professor? Não, foi um tema importantíssimo, né? Vindo de Blavatsky, né? E, Isso. claro, em relação com o ensinamento do professor Henrique José de Souza, né? E a alquimia, uma coisa fundamental, né? O processo alquímico é fundamental no universo. Isso aí nós temos que desenvolver esse entendimento justamente para a nossa aceleração espiritual rumo a dimensões superiores, né? Eu quero lembrar para assistirem, quem quiser, no Facebook ou no YouTube, né? No canal Conexão, a palestra do Fernando Camposana. Eu até estou pensando em trazer uma síntese do Camposana, de uma parte que ele fala sobre os níveis de evolução da humanidade, para ser um tema de discussão aqui no nosso encontro, né? Eu acho bacana, viu, professora? Aquela palestra está sensacional, está formidável. Os níveis de consciência da humanidade e com relação a essa transmutação que nós estamos passando justamente para a quinta dimensão, né? E está relacionado com aquilo que o nosso mestre nos ensinou, né? Que estamos caminhando para uma nova civilização a partir do ano 3005. Isso é muito importante, esse entendimento. Cada vez mais torna-se cada vez mais importante a gente discutir sobre esses temas, o que é de fundamental importância, digo, né? E, professor, a gente sabe que as crianças estão nascendo com um estágio de consciência melhorado e tudo mais, mas elas estão com dificuldade de despertar para essa alquimia, né? Para essa transformação entre física e espiritual, não é isso? Está havendo uma transmutação no planeta, né?
Hum. O planeta Terra está passando de um nível vibratório, né, de quarta dimensão para quinta dimensão. Né? Então, é claro que novas consciências virão para a Terra, habitar a Terra, né? Consciências mais evoluídas que nós. Então, vai haver Inclusive, o nosso mestre afirma, né, que no ano 3005 a Garta virá para a face da Terra. De maneira mais simples, nós podemos dizer o seguinte, que a vibração do ser humano vai tornar-se compatível com a Garta. Né? Então, como existia anteriormente em Atlântida, a Atlântida falava assim, os deuses viviam na face da Terra. Né? Os deuses viviam na face da Terra. Uma maneira alegórica de se afirmar que os mundos internos conviviam com a face da Terra. Isso vai acontecer novamente. É inevitável isso acontecer. E novas consciências vêm para reencarnar, consciências mais adiantadas, para reencarnar no nosso plano físico, né? Para trabalhar por esse processo evolutivo do planeta Terra. Né? E principalmente agora que nós estamos vivenciando isso, né? A era de Aquário, né? O terceiro milênio. Né? Já nesse momento isso já está acontecendo. Né? Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, já está acontecendo isso. Como você falou, né? De crianças que vêm com uma nova consciência, etc. Isso é muito importante. O professor, em 3005 a gente já vai estar no quinto sistema ou a gente vai estar transmutando? Não estaremos no quinto sistema, estaremos começando. Né? Veja bem, a quinta raça-mãe, né? A quinta raça-mãe ariana estará desfazendo o seu desenvolvimento para a quinta dimensão. Né? Uma coisa muito ampla. Na nossa concepção temporal é uma coisa que cai. Uma coisa do nosso entendimento é fora do nosso entendimento. Né? Mas a gente sabe que o tempo e espaço é zero. Né? Para a divindade, isso aí não tem sentido. Né? Mas não é o início do caminho para a quinta dimensão. Não é assim, começou a quinta dimensão. Não é assim. O quinto sistema, não. O sexto sistema, não. Nós estamos nossa quinta raça-mãe, dirigindo para uma quinta dimensão, depois vai surgir uma sexta raça-mãe, uma sétima raça-mãe, progressivamente, como diz os conhecimentos de Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza. Muito bom, professor. O Guazelli, ele tem uma colocação aqui, ó. A quinta dimensão é a manifestação angélica? É uma das manifestações angélicas, sim. Então, nós estamos... Veja bem, nós estamos caminhando para quê? Nós vamos nos transformar em anjos, por mais incrível que pareça, né? A divindade está nos... A divindade, Deus, né, como a religião fala, está nos indicando o caminho para nos tornarmos anjos. Na verdade, somos seres humanos ainda, vivenciamos a nossa experiência humana, mas, inevitavelmente, todos atingirão o adeptado. Na verdade, uma existência super-humana. Isso aí é o caminho aberto para a angelitude, né? Tudo tende para a angelitude, né? Então, agora, a quinta dimensão é o caminho para essa angelitude, né? É o caminho de todos, né? Isso não ocorre só na Terra, ocorre no universo inteiro, né? Só que aqui nós estamos vivenciando aqui e observando um fenômeno local nosso, né? Da nossa galáxia, né? Isso é importante, esse entendimento. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo muito, viu, professor? Está desejando boa noite. A gratidão sempre a Margarida Martins, gratidão sempre pelo professor Walter, Carlos Cartilhas e a todos. A Norma Figueiro, né? Gratidão sempre, aprendo muito com os vídeos do Conexão 3005 e por aí vai, professor. Bom, como a gente está no limite de finalizar, professor. Eu quero agradecer a todos, né? Um feriado meio assim prolongado, né? Porque 1º de maio foi dia do trabalho, todo mundo em casa, emendou com a sexta-feira, hoje sábado, né? Dia 3 de maio. Eu quero desejar para todos um bom final de sábado e agradecer. Dia 11 é Dia das Mães, né? Isso, dia 11 é Dia das Mães, próximo domingo é Dia das Mães. E agradecer a todos pela participação. Pensando né? no encontro, dia 10, fazer uma homenagem às mães. Né? Isso. Nossa, tem tantas mulheres magníficas, tantas mães, né, professor? E tem a mãe angelical, né? A nossa mãe divina, né? Que é o segundo trono, né? Que é o segundo trono, exatamente. A Lamirá. Então é isso, eu quero agradecer a todos
E bom final de sábado, bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa e até o próximo encontro no próximo sábado. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado, né? Também no meio de um feriadão prolongado, nós estamos aqui. E um bom domingo, finalizando o final de semana e o feriado prolongado. E nos vemos na próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. E um convite para sábado que vem, para continuar os nossos estudos. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.